Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Roberto Vlainiche. Eu sou professor lá do Centro Alfa e também lá da Clínica da Dor da Anestesiologia. O nosso assunto hoje é opioides, que é uma classe farmacológica extremamente controversa, que remonta o seu uso já desde o Antigo Egito, com o extrato da semente da Papoula viridens, era utilizada como um antidiarreico. O ópio foi usado pela humanidade desde essa época, tá? Controvertido, causou muitos problemas de história, levou o Império Chinês a cair por causa do vício no ópio, uma guerra entre a Inglaterra e a China que culminou na invasão de Hong Kong pelos ingleses, tudo por causa do mercado de ópio. Então, os opioides são drogas interessantes quando bem usadas e um desastre quando mal usadas. Vamos definir. Opiáceo é todo fármaco derivado do ópio, dos alcaloides do ópio. E opioides são todas as substâncias que ligam aos receptores opioides. Na década de 70, que só agora, em 1970 do século passado, que nós descrevemos os receptores onde esses fármacos agiam e também descobrimos que havia peptídeos endógenos, como encefalina, endorfina, nossa própria produção que se ligavam a eles. Então, em resumo, o opiáceo deriva do ópio. Opioide é uma substância exógena ou também endógena, natural ou sintética, com propriedades semelhantes à da morfina. A morfina foi sintetizada só em 1806 por um alemão chamado Sir Turner. Muito bem, a partir dessa molécula da morfina, então foram reproduzidos e sintetizados, então semi-sintetizados, porque vinha da morfina, vários outros opioides, entre eles diacetilmorfina, que era heroína. A heroína foi uma droga lançada pela Bayer em 1900, que teve assim uma venda extraordinária. Tanto era vendido em qualquer lugar, em mercearia, empório, farmácia, entregava em casa. Mas só que o grande problema da heroína, que atua até hoje esse problema, é o vício. É a adição. Quando você muda algumas componentes da molécula da morfina, você muda o comportamento químico e a heroína tem um potencial de adição, de viciar muito maior do que o da morfina, inclusive. O outro é a oxicodona, que é o problema do momento. O Oxycontin é vendido nos Estados Unidos de forma para uso, não uso medicinal, e sim um uso recreativo, entre aspas, tá? Lá nós temos também a hidrocodona, hidromorfona, oximorfona, que nós não temos aqui. A partir também da molécula da morfina, através de redução dos anéis da sua fórmula, nós fomos sintetizando fármacos cada vez mais lipossolúveis, muito mais potentes, sendo que o fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina. E ele é mais lipossolúvel, ele penetra no sistema nervoso muito rapidamente e também sai mais rapidamente. Então, tem rápido início de ação e curta duração de ação. Notem na semelhança química que nós temos no eixo horizontal a piperidina e temos no eixo vertical a fenilhidroxila, que é comum a todos os opioides. Vejam os receptores opioides que foram descritos em 1970. O receptor principal é o Mi1, que promove a analgesia.
Mi2 é o responsável pela depressão respiratória, cardiovascular e gastrointestinal que os opioides causam nos sistemas do nosso corpo. Já nós temos o delta e o kappa, que são responsáveis pela analgesia via espinhal, com receptores na coluna vertebral. O epsilon tem um papel hormonal e o sigma um efeito psicomimético e disfórico. Vejam e notem que os opioides, a ação dos opioides, ela é devida a uma interação complexa da ação do opioide nesses receptores. Portanto, alguns causam dependência, alguns são bons analgésicos, mas não é um uso exclusivo de um agonismo puro e simples em cada subreceptor. Mas nós vamos ver isso agora, tá? Vejam bem, a grande maioria dos opioides age no receptor Mi, né? Morfina, oxicodona, meperidina, metadona, fentanil, sulfentanil. A buprenorfina é um agonista parcial de alta afinidade ao receptor Mi. Já a nalbufina é antagonista do Mi, mas é um agonista do kappa. E a naloxona é o antídoto, é o antagonista de todos os receptores opioides. Quais são os mecanismos de ação? Primeiro mecanismo, inibição da enzima adenilciclase, que reduz o transporte de cálcio na fenda sináptica. Isso diminui a secreção pós-sináptica do neurotransmissor excitatório, que são eles a substância P, o glutamato e a glicina. Outra ação é o aumento da condutância ao íon potássio, que hiperpolariza a membrana neuronal, fazendo com que tenha diminuição da transmissão. Os opioides são fármacos muito versáteis e têm apresentações em várias vias de administração. Entre elas, venosa, oral, subcutânea, transdérmica, espinhal. Eu gostaria que vocês percebessem como um opioide, dependendo da via de administração, como ele age. A linha de baixo significa a concentração plasmática mínima efetiva. A linha tracejada de cima é a linha onde, acima desse nível, começam os efeitos colaterais, como depressão, sedação, náusea, vômito, obstipação. Então, entre essas duas linhas, seria onde nós temos uma concentração ideal. Então, vamos ver, quando você injeta na veia, o que acontece? Você tem um aumento muito rápido da concentração, então todos os efeitos colaterais, inclusive os psicomiméticos, vão ocorrer, e só esse período ela vai ser efetiva. Ela vai cair rapidamente a concentração. Se for pela essa via aqui, ela também vai ultrapassar a via intramuscular, mas ela vai durar um pouco mais, mas é uma via desconfortável, principalmente para repetir as doses. Mas era muito usada na guerra. A intramuscular, praticamente nas guerras, na Primeira e Segunda Guerra, foi a mais utilizada. Vamos ver a subcutânea agora. A subcutânea, ela já dá menos efeito colateral e olha só quanto tempo fica agindo. Porque ela deposita no subcutâneo e vai liberando aos pouquinhos. E a via oral é a via preferencial porque mais raramente causa efeito colateral e fica mais tempo. Por incrível que pareça, a via oral é a via preferencial, principalmente para tratar a dor oncológica. Então, o conceito da analgesia ideal é exatamente uma concentração que fique mais ou menos nesse nível. E as nossas vias fazem isso, ó. Certo? Depois a gente tira a dúvida se for o caso. Indicações. Dor aguda, pessoal. Dor aguda é a principal indicação dos opioides. Analgesia pós-operatória, falsização na anemia falciforme, infarto, isquemia, neurite herpética, queimados, trauma,
cólica nefrética e única dor que tem indicação na dor crônica é no câncer, é na neoplasia. Vamos falar de cada um dos opioides, dos principais. Então vamos falar primeiro dos menos potentes. Primeiro a codeína. A codeína, ela se transforma em morfina em cerca de 1:10. 30 miligramas de codeína vai significar a mesma potência de 3 miligramas de morfina. A dose preconizada é de 30 a 60 a cada 4 ou 8 horas. O tramadol menos potente também tem agonista Mi, como vocês viram, mas também atua no sistema da serotonina, o tramadol, tá? Ele também tem uma potência 1/10 da morfina, tem metabólitos ativos, a excreção é renal, temos que ter cautela no idoso, no cirrótico, na insuficiência renal. A dose preconizada de 50 a 100 a cada 4 a 6 horas, para crianças de 1 a 2 miligramas por quilo, nas vias VO, IV e subcutânea. A morfina tem um metabólito ativo, é M6-glicoronato morfina, de excreção urinária e biliar. Na insuficiência renal aumenta o tempo de ação. Nós temos em doses de 10 a 30 miligramas por via oral, solução de 10 miligramas por ml, de liberação controlada de 30 e 60, ampolas para via venosa e muscular e subcutânea de 2 miligramas e de 10 miligramas. A metadona tem uma meia-vida mais longa dos opioides. Então, guardar a metadona, além de ter a meia-vida mais longa, não tem que dar tantas doses repetidas de 4 a 6 horas, geralmente de 8 a 12 horas é o intervalo. Ela é pouco metabolizada, tem metabólitos inativos, que é muito importante, é muito utilizada para combater o vício a outros opioides do tipo heroína, né? Porque ela vai competir com o receptor e não tem tantos efeitos psicomiméticos. E outra coisa da metadona é que ela é muito eficiente nas dores neuropáticas. É muita coisa para lembrar, mas depois a gente manda o vídeo para vocês ouvirem novamente. A oxicodona é o grande problema americano no momento, o Oxycontin, que ele é o dobro da potência da morfina e altamente viciante. Só tem apresentações via oral de liberação controlada, de comprimidos de 10 e de 40 miligramas. O fentanil transdérmico é aquele que é o fentanil 100 vezes mais potente que a morfina e muito lipossolúvel. Quando nós colocamos um adesivo, a concentração máxima efetiva só aparece depois de 2 horas. A concentração máxima que vai chegar ao plasma demora até 3 dias para se estabelecer. Muitas vezes leva 1 semana para a gente conseguir a dose correta do fentanil transdérmico. Então, as posologias é de 12 a 100 microgramas por hora. Olha como é potente. A gente falou tudo só em miligrama agora. Quando falou no fentanil, nós falamos em micrograma por hora. Não é? Então, quando a gente troca um opioide via oral para um transdérmico, por causa de conta que o paciente está vomitando, não está conseguindo engolir, nós temos que, nos primeiros 3 dias, nós temos que dar algum outro opioide junto, por outra via, para estabelecer a analgesia satisfatória. A buprenorfina é a agonista parcial Mi, que dissocia muito lento do receptor. Apesar de ser parcial, quando gruda no receptor Mi, é dificílimo tirar. Então, quando você estabelece uma depressão pela buprenorfina, ela é mais difícil de reverter. Tem que usar a naloxona por um tempo até um pouco mais prolongado. Temos várias apresentações. Sublingual, transdérmica também, que foi lançada recentemente, a via transdérmica, né? Então, nós temos menos efeitos colaterais quando comparados com a morfina. A nalbufina é aquele agonista kappa, antagonista Mi. Qual é o uso? O uso mais em UTI, quando aquele paciente que está recebendo morfina deprime. Por algum motivo, a dose foi muito alta, ou está recebendo fentanil, a dose foi muito alta. Você pode administrar nalbufina porque ele vai antagonizar o Mi,
revertendo a depressão respiratória, mantendo uma analgesia capa. Esse é um truque de intensivista, não é? Mas também tem alta afinidade ao receptor, é difícil de reverter. Podemos ter vários efeitos colaterais, disforia é um problema com essa medicação, na dose de 10 a 20 miligramas e de 0,1 miligrama por quilo, no caso de crianças. Aqui é um resumão do que nós falamos, os opioides, a dose, os intervalos e as vias. Falemos sobre as vantagens e desvantagens das vias no uso dos nossos fármacos opioides. A oral tem baixo custo, é segura, tem apresentação de liberação lenta. Desvantagem: o efeito da primeira passagem hepática diminui a biodisponibilidade, então às vezes é difícil titular. Os opioides que tipo via oral estão aqui do lado, nessa morfina, metadona, tramadol. Via venosa, vantagem: elevada disponibilidade, fácil titulação, mais rápido. Mas o custo é maior, você tem que manter um acesso venoso, pode ter risco de infecção. Subcutânea, elevada disponibilidade, quase igual à da venosa, nós vimos naquele gráfico, né? Fácil titulação, só que o custo é maior e o volume é limitado. Você não vai dar, você não pode fazer uma infusão contínua no subcutâneo, vai ficar o membro do paciente vai ficar enorme, né? Vai inchar, né? Então é para dar doses pequenas, né? Transdérmica, fácil administração, longa duração. Desvantagem: titulação é lenta, o custo é altíssimo. E se der efeitos colaterais, esses efeitos vão ser maiores e mais duradouros. Só temos o fentanil e a buprenorfina transdérmica. Transmucosa. A transmucosa nós não temos muito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem um pirulito, um lollipop, que é dado para crianças no pré-operatório, no pré-anestésico. Tem uma disponibilidade boa, a absorção é rápida, também mais custa caro e nem tem aqui. A retal é baixo custo, não tem efeito de primeira passagem como vantagem. Porém, a absorção é errática. Você pode ter uma absorção enorme ou não absorver nada. E outra, tem uma resistência ao uso, não é muito agradável e pode causar mucosite, inclusive. A peridural é fantástica, alta eficácia, segura, poucos efeitos colaterais, é muito, muito eficaz. Porém, custo é elevado, o uso é para centro cirúrgico, UTI, não é? Você não vai usar isso fora desses ambientes, tá certo? Então, aqui só para relembrar as dosagens dos principais opioides, codeína, tramadol, morfina e metadona, que são mais usados, as dosagens e as apresentações, que vocês vão poder depois consultar num PDF que eu vou mandar para vocês. Aqui os mais potentes: oxicodona, fentanil, buprenorfina e nalbufina, que tem outras maneiras de administrar, sublingual, ampolas, né? Transdérmicos também, liberação controlada, eles são mais caros também, tá? Conversão da dose. Vocês vão perguntar, professor, como é que eu faço? Eu estava dando morfina, eu quero mudar para outro. Então, essa regra, 10 miligramas de morfina VO, correspondem a mais ou menos 7,5 miligramas de oxicodona, 70 de tramadol, 3 de metadona e 120 miligramas de codeína. Notar que quando a gente rodizia opioides, nós precisamos lembrar da tolerância, porque o uso do opioide causa tolerância. Porém, quando você rodizia o opioide, essa tolerância é incompleta, porque o fármaco é outro. Então, você pode ter algumas surpresinhas, como depressão, o paciente ficar confuso. Então, a gente dá sempre 2/3 da dose equivalente no início. Depois, a gente estabelece, ao longo da semana, o restante, ok? Efeitos adversos. Nossa, quanto efeito adverso, meu Deus, olha só. Quais são os mais frequentes? Náusea e vômito, obstipação intestinal, disforia, sedação, depressão respiratória. Mas existem outras. Todas essas outros efeitos adversos é quando se usa de uma maneira
errada. A grande maioria é o uso inadvertido e errado. Cuidado com a dependência física e psíquica, porque ela é histórica e o problema continua, tá? Tentam lançar um novo opioide que tire a dor e que não cause dependência. Impossível até esse momento. Então, quando for prescrever opioide, conversa, vê se tem histórico familiar de abuso de droga, se a pessoa tem doença psiquiátrica ou já teve adição a uma droga. Então, uso para dor crônica, anamnese detalhadíssima. Você tem que ter certeza que o paciente tem dor. Você não conseguiu tratar com outras técnicas que não fossem com os opioides. Calcular e ajustar a dose. Associar técnicas e analgésicos sempre que possível. E, o mais importante, um profissional responsável e uma equipe responsável que possa administrar e gerenciar o uso do opioide para o seu paciente. Aqui é a escada analgésica da OMS, que é no uso dos opioides para o tratamento da dor oncológica. A gente sempre começa com dipirona, anti-inflamatório, acetaminofeno, depois opioides menos potentes, e se não é preciso, passar para outros opioides mais potentes. E aqui os adjuvantes nós conhecemos, antidepressivo, neuroléptico, metoclopramida, os efeitos colaterais têm que serem tratados. Tá? Isso aqui é uma regra básica, ok? Isso aqui é para dor oncológica. Então, avaliar regularmente o nosso paciente, prescrição mais fechada numa equipe, né? Tentar a via oral em intervalos fixos, atenção aos detalhes do uso, menor quantidade de analgésico possível. Eu vou voltar aqui que ele quer vender, né? Que legal. Menor quantidade de analgésico possível. Se for necessário, muito raro a gente pedir dosagem urinária ou sérica, mas se a gente tem, assim, pensando no abuso do paciente, então ele está tomando de uma forma abusiva. Então a gente pode pedir até a dosagem para ver se está tendo abuso. E sempre a informação de um familiar, tá? Um familiar que pudesse ver isso para a gente, informar a gente como o paciente está evoluindo. Como vocês sabem, nós temos agora mais 9 minutos que a gente pode conversar, mas por hora eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação. Vou agradecer a presença de vocês e a atenção. Aqui.